estava em dúvida sobre qual a melhor parte desses últimos episódios de ReZero, mas depois desse finalzinho do episódio 8, o vencedor ficou bem óbvio. Fala galera, Ryu aqui, trazendo mais um vídeo de ReZero, contando dos eventos depois que Subaru conseguiu fugir da capela. Como ReZero transformou o Subaru de um adolescente recluso até um cavaleiro respeitado, e com um final no episódio 8 que foi extremamente satisfatório. Também tem algumas informações de ReZero que foram mostradas, só que apenas numa animação na Terra do Sol Nascente. Esse vídeo vai te entregar tudo isso. As únicas coisas que eu vou lhe pedir em troca são: se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe seu like para ajudar o vídeo com o algoritmo do YouTube e ative o sino de notificação porque o YouTube gosta de não enviar os vídeos. O vídeo vai pro Macai e você nunca mais vai vê-lo. Dito isso, vamos lá. O vídeo passado de ReZero terminou com a Crush e o Subaru fugindo da capela com a ajuda do dragão. Uma das torres de controle da cidade abriu, inundando a cidade com o Subaru caindo do dragão para a escuridão da torrente de água. Episódio 6, a gente descobre que o Subaru não morreu. Ele foi salvo pela Priscila e pela Liliana, a cantora que foi apresentada no episódio 1. E por causa do sangue de dragão dado pela capela, a perna do Subaru voltou. Bem bizarrona e estranha, mas voltou. Essa perna tem um poder de regeneração similar à capela, mas só a perna, o resto do corpo tá a mesma coisa. Se ele for atingido de alguma forma pelo resto do corpo, já sabe, né? Só de curiosidade, o sangue do dragão é um dos tesouros do dragão sagrado Volcanica, dado à família real, o que aumenta a suspeita de que a capela seja realmente um membro da família real. Lembra que eu comentei no episódio passado? Tinha um membro na família real, uma mulher, que ela tinha o mesmo nome da capela. E ela também era bem malquista, vamos só dizer isso. E essa é a cidade depois de apenas uma comporta ter sido aberta e logo depois fechada. Sim, e é o culto da bruxa que controla as torres de comporta da cidade. Enquanto isso, os residentes estão em abrigos no subsolo, alguns sob o efeito da bruxa da ira, a Sirius. O que significa que se um fica tiltado, o outro fica tiltado, aí outro fica tiltado, aí fica uma avalanche de tilta, um tiltando o outro. E aí, bem, pode dar merda de novo. O Baruçu descobre que a capela tem mais 3 demandas: o tomo da sabedoria, um espírito artificial que está adormecido na cidade e um casamento com a garota de cabelo branco. Quem será a garota de cabelo branco? Essa última foi só pra deixar o Baruçu puto mesmo. Enfim, os 3 são atacados por feras chamadas Aju, e na hora o Subaru entende que esses monstros foram criados pela capela. E aí temos uma demonstração do poder da Priscila, invocando a Young Sword e fatiando todos os Ajus como se fossem nada. Andando sozinho pela cidade e quase sendo devorado por um Aju, Subaru é salvo por Julius e os dois seguem para a prefeitura, que foi reconquistada, virando a nova base e aonde estão os feridos. E falando em feridos, lembra que a Crush tinha sido contaminada pelo sangue da capela, né? Pois é, olhando a perna do Subaru, vocês conseguem imaginar como está a Crush. Mas gente, dói ver ela nesse estado, dói mesmo. Enfim, o povo está reunido conversando sobre os novos termos da capela e eles chegam à conclusão de que a Beatriz é o espírito que o culto está procurando. No vídeo passado eu pensei que poderia ser o Puck, mas faz sentido pensar que é a Beatriz quem eles buscam por causa do passado dela com a Equidna. Já o tomo, o da Beatriz e o do Roswell, os dois foram queimados, então não deveria ter nenhum na cidade, correto? Errado. O que acontece é que o Otto, o ministro dos assuntos internos, pegou o livro do Roswell, que a Aran tinha queimado, e contratou alguém para reconstruir o livro. Então sim, eles estão em posse de um dos tomos. Eu queria separar um momento do vídeo para falar sobre a estrela do episódio 7, o Subaru. E no começo da obra era um garoto que nem ia para a escola e estava super feliz por ter sido mandado para o Isekai. Só que a realidade do mundo de ReZero não demorou muito para destruir boa parte das ilusões dele. Mas o que também não impediu dele de agir de forma burra, tendo como resultado final ser humilhado numa luta contra o Julius. Enfim, o Subaru teve que passar por muita coisa, muita merda, até que chegou no ponto que o Baruzu, pelos feitos dele, derrotar o Betelgeuse, derrotar a Baleia Branca, derrotar o Coelho, todas as vezes que ele foi de arrasta. Apesar de todo o sofrimento, todos esses eventos fizeram o Subaru crescer por necessidade e no meio do caminho se tornar alguém respeitado por todos aqueles ao seu redor. Inclusive mudar muito dos personagens, mudar Aren,
mudar a Beatriz, enfim, mudar o Garfield e puxar a responsa pra si. Como eu disse no começo, eu acho que ReZero tá sendo o melhor anime da temporada. Mas tem uma coisa que eu vi que eu acho necessário trazer para vocês. E eu acho que vai ser muito útil para quem não viu a novel. Vocês devem conhecer o Al. Como não conhecer ele? Ele está participando mais dessa temporada. Ele foi apresentado previamente, subordinado da Priscila. Mas vocês devem ter percebido que ele fala certas coisas que não são muito bem entendidas para pessoas desse mundo de ReZero. Como, por exemplo, chamar o Subaru de herói no cavalo branco, alguma coisa do tipo. E isso acontece porque o Al é do nosso mundo. Como o Subaru. Se você não sabe disso, você deve estar pensando que isso é um puta de um spoiler. Mas não é. Isso foi dito, meus queridos, na novel, muito antes, no volume 4, se eu não me engano. Mas isso não foi passado para o anime. Mas é importante essa informação, porque aí a gente entende por que o Al vive chamando o Subaru de Kyodai, de irmão, e por que ele se preocupa com ele de certa forma. Porque eles são do mesmo mundo, na verdade do mesmo país. Mas engana-se você que eu descobri isso na novel. Eu verifiquei, tá lá na novel, eu pretendo ler durante esse intervalo do Split Cour. ReZero vai dar uma parada agora e voltar lá para fevereiro do ano que vem. Sim, meses sem ReZero. Eu descobri isso de uma maneira incomum. O que acontece é que rola aqueles animes de Chibi e tem um que tá rolando de ReZero, o Break Time. E eu tinha visto um vídeo de que eles fizeram um Break Time de ReZero mostrando o Al chegando pro Subaru e contando pela primeira vez que o Al era do nosso mundo, mais especificamente do Japão. Uma informação que deveria estar no anime. Inclusive, esse negócio do Break Time, se eu não me engano, ele não saiu pra cá. Ele foi traduzido por fã e foi traduzido para fã em inglês. É uma coisa que a gente não ia ficar sabendo pela adaptação de anime. Então é útil que acabe vendo a novel para não perder informação e o personagem age de alguma maneira e a gente não entendeu o porquê. Então, se vocês não sabiam, agora sabem. Enfim, o pessoal que restou está reunido, incluindo o santo da espada favorito da gente, Reinhard van Astrea. A Priscila também se juntou ao grupo, devolvendo um abraço do Al com uma bela de uma pisada e provavelmente uma visão muito reveladora. Quanto a Crush, o Subaru vai visitar ela e ela está marcada por causa do sangue da capela. Nem mesmo Félix, com seus poderes de cura, conseguiu fazer alguma coisa. Mas, e isso é por causa do sangue do dragão, o Subaru consegue transferir parte da transformação da Crush para si mesmo, deixando seu braço transformado, igual a perna. Voltando a falar do Reinhard, foi dito pelo Wilhelm qual era a identidade dos dois lutadores do culto da bruxa, aqueles que enfrentaram Garfield e a Mimi. E ele suspeita que um deles seja Kurgan, o Oito Braços, o espadachim mais forte do Império de Wallachia, e o outro seria Theresia van Astrea, a esposa do Wilhelm e a avó do Reinhard. Na guerra contra os demi-humanos, décadas atrás, houve alguém que usou uma técnica proibida para manipular cadáveres. E o usuário da magia morreu, mas aparentemente a técnica não. O Wilhelm pede que o Subaru mantenha esse segredo do Reinhard pelo seguinte motivo. A proteção divina do Reinhard, assim como a dos outros mestres da espada, tem como diferença de outras proteções divinas o fato dela ser herdada. No caso do Reinhard, ela foi passada de geração em geração na família Astrea. Quem tem essa proteção divina se torna o próximo mestre da espada. Simples assim. E essa proteção passou da Theresia para o Reinhard, bem no meio da luta contra a Baleia Branca, resultando na morte da Theresia. E agora vocês entendem por que o Wilhelm tinha tanta raiva do Reinhard quando ele era apenas uma criança. Pesado, né? Mas o Wilhelm toma a iniciativa de querer enfrentar a própria esposa no lugar de deixar isso pro neto. E isso a gente vê logo em seguida. Os grupos são divididos. Priscila e Liliana vão lidar com o arcebispo da ira. Liliana já provou que sua música consegue acalmar as pessoas afetadas pela autoridade da Sirius. E com a ajuda da proteção do julgamento do Reinhard, sim, ele tem outra proteção, descobrimos que a Liliana tem a proteção divina da telepatia. E é impressionante, o cara fecha os olhos. Tô abençoado. O que me lembra que a Liliana disse que ser uma cantora era um negócio de família. Como ela tem uma proteção divina, será que a proteção é passada pela família também? Enfim, o Jaime e Garfield vão lutar contra a luxúria, a capela, os soldados cadáveres e os ajus. Subaru e Reinhard contra o Regulus. E por último, Julius e Ricardo contra o representante da Gula. Mas falta uma coisinha, né? A cereja do bolo desse maravilhoso anime até então. O casamento da Emília com Regulus. O que me deu muita raiva por causa desse filho da mãe do Regulus. Se vocês não sabem ou não lembram, o Regulus já teve 291 esposas. Dessas, 53 não foram de arrasta. Ele diz a
chamar todas igualmente. A pergunta é, como elas morreram na história? Como mais de 200 morreram na história? A gente tem uma ideia quando ele quase mata a garota loira por absolutamente nada. Fica mais pesado quando a gente descobre que o Regulus matou toda a vila dessa mesma menina. Então esse é o Regulus, o representante da ganância, que quer todas as moças que encantam seus olhos, mas ao mero deslize aos olhos dele, elas viram atacantes do Vasco. Inclusive, o que ele fala para Emília fazer depois do casamento seria que ela não poderia rir mais ou expressar qualquer tipo de emoção. E cada uma recebe um número para ser chamada ao invés do seu nome. E é uma coisa que é visível, nenhuma delas expressa emoção pelo simples medo de serem mortas. Então elas são basicamente reféns do Regulus. E a Emília, num momento de coragem misturado com inocência, recusa se casar com ele no altar. E foi simplesmente lindo a Emília falando de amor. O curioso é que ela deu a entender que ainda não está pronta para dizer que ama alguém, como uma mulher ama um homem, mas ela fala que já decidiu quem vai ser, dando a entender que é o Subaru. E que ela gosta de ser chamada de Emília Tan, e que ser chamada pelo nome, a maneira como ela é chamada, demonstra os sentimentos da outra pessoa, diferente do Regulus, que chama todas as esposas dele pelo número. Então ela deixa claro que não quer se casar na cara do Regulus. Perfeição. Emília, best girl desse anime. Ah, sim, como eu poderia esquecer disso? Ela tá linda no vestido. Uau! Pena que o noivo é podre. E quando ele despiroca e tenta atacar ela, a porta da igreja acerta o desgraçado. Nossa, que maravilha! Coisa linda! Cortesia do Reinhardt, que chutou a porta. Ele e o Subaru chegaram para derrotar o Regulus, resgatar a linda Emília, e é assim que acaba o episódio 8. E o que eu posso dizer? Cinema absoluto. Mano, dos animes que eu tô vendo nessa temporada, ReZero foi o melhor. Como eu gostaria que eu pudesse ver até o final desse ano ReZero, mas infelizmente foi muita informação nesse último episódio, revelações, carga emocional, foi lindo. Uma pena que teremos que esperar até ano que vem para mais ReZero. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam e até o próximo vídeo. Tchau!